Sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Também Pode. Um podcast que foi feito para inspirar você, que quer ter um negócio, que quer mudar de carreira. Aqui a gente traz convidados especiais que contam a sua trajetória e trazem informações muito importantes para você que está pensando em abrir seu negócio. Eu sou a Lidiana, hosting aqui do podcast. Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Elvis, como vocês sabem, eu também sou host aqui do podcast, sócio da Lidiana. E como vocês também sabem, a gente gosta de fazer com que esse podcast aqui, na verdade, seja uma boa desculpa para a gente conseguir consultoria gratuita com pessoas que a gente admira, que a gente gosta do trabalho. E hoje a gente está com a honra de receber aqui uma convidada que eu particularmente adoro ouvir ela falar sobre construção de negócios, liderança e etc. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo que a gente vai ter com a Camila, fundadora do Salutem, Centro de Treinamento Personalizado. Um prazer te receber aqui, viu? Oi, gente, obrigada pelo convite. Retomando aqui, né, os negócios, depois de uma longa jornada que a gente vai contar também. Então, estou muito feliz de estar retomando com vocês, nossos parceiros também. A gente que fica muito feliz, Camila. E é como você falou, né? Retomando os negócios, você é uma mulher empresária com um monte de negócio, agora mãe, que inspira muito outras mulheres que querem, né, abrir seus negócios, não sabem por onde, ou não se acham capazes de ter o seu negócio. E para começar, conta pra gente. Como começou tudo isso? Da onde vem essa vontade de ter um negócio, né? E até explica para o pessoal também o que é o Salutem, né? Para que o pessoal também entenda um pouco o contexto, que eu acho que você também tem esse mérito de ter tido uma ideia de negócio, um modelo de negócio completamente diferente, né? Que hoje parece um pouco mais normal, mas quando você começou, com certeza não era, né? Quando eu comecei, bom, eu sou formada em educação física, né? Então, é uma profissão da área da saúde e como todos os profissionais da área da saúde, é bem difícil você pensar como empresário. A gente até tende a ter uma carreira como autônomo, no meu caso, como professora de educação física, voltado aí para o personal trainer, se é um fisioterapeuta, para os atendimentos, mas em empresa mesmo, a gente não é treinado para isso durante a universidade, né? Durante a faculdade. E eu comecei, porque eu estudei fora, então eu estudei em Rio Claro, né, durante os 4 anos de graduação, e aí quando eu voltei para Americana, eu queria começar a trabalhar, porque eu estava formada. Com gás todo. E aí, né? Fazer acontecer. E os pais já falaram, e aí minha filha, vai ou não vai? O que você vai fazer da sua vida agora, né? Então, precisando produzir. Eu fui tentar entrar em alguma academia aqui Americana, mas eu percebi rapidamente que era muito defasado o salário, né? Eu ganharia muito pouco trabalhando como instrutor de academia de musculação convencional. Nessa época, era 2013, comecinho de 2013. Treinamento funcional estava no auge no Brasil. Então, eu fui fazer uma formação em treinamento funcional e eu acabei me apaixonando por aquele método, porque para mim é o que fez mais sentido em termos de planejamento de treino, para desenvolver saúde e qualidade de vida, que era o meu foco, né? Trabalhar com saúde e qualidade de vida. E o treinamento funcional me trouxe toda essa bagagem. Porém, não tinha lugares para trabalhar com isso. Então, eu comecei a trabalhar por conta. Chamei minha vizinha, que era minha melhor amiga, e falei, eu fiz um curso aqui, eu preciso testar em alguém. Você quer ser minha cobaia? Precisava planejar treino, periodizar, esse tipo de coisa, né? Ela falou, bora, vou treinar com você. E aí, eu comecei a atender ela na casa dela. Então, eu comprei uma bola, 2 elásticos e fui com a cara e com a coragem. Comecei a atender ela. E aí, naquela época, gente, 2013 não tá tão longe assim, né? Mas não tinha vídeo no Instagram, não tinha muito Instagram, não tinha stories, nessas coisas que tem hoje, né? Então eu fazia aqueles vídeos bem curtinhos, não sei se vocês lembram, aquelas coisinhas meio travadas assim, 3 segundos, tirava foto, explicava o porquê dos exercícios que eu estava fazendo, e aquilo começou a chamar a atenção das pessoas na internet, porque era muito diferente, né? Você trabalhar ao ar livre, com acessórios diferentes da academia de musculação, as pessoas já estavam saturadas do convencional. As pessoas não gostam de fazer exercício de musculação, assim, né? A maioria das pessoas, grande parte das pessoas não gostam. Então, eu comecei a chamar a atenção dessa galera. E aí, da minha melhor amiga, passou para um primo, ou outro casal de amigos. Nisso, eu comecei a atender na casa das pessoas. Entendi rapidamente que atender na casa das pessoas não daria certo, porque eu perderia muito tempo de deslocamento. Então, eu comecei a levar as pessoas para dentro de um espaço que eu tinha, que era uma área de lazer que estava sendo construída.
E aí era isso, eu dava aula com uma bola, 2 cones, e era o que eu tinha. E nessa época, você foi fazendo de um formato meio natural, assim? Tipo, as oportunidades foram aparecendo e você foi fazendo e só indo? Ou você já percebia que era um negócio, assim? Você já tinha essa mentalidade, estou construindo um negócio, por exemplo? Nessa época, eu não tinha essa visão de que eu abriria uma empresa, né? Eu já tinha muita vontade de ter um negócio. Mas ainda assim, eu queria mais crescer como personal trainer. Acho que esse era o grande objetivo. Ter o meu nome como personal, enfim, ter alunos. E aí, ao longo de 2013, eu fui trabalhando isso, né? Entendendo como que eu planejava treinos, como é que eu fazia marketing e tal. Até que, no finalzinho de 2013, eu falei, bom, acho que agora eu preciso abrir um espaço. Porque eu já estava com um grupinho de 8 ou 10 alunos dando aula, nesse espaço aberto, então não era tão legal. Na rua é horrível, porque se chove, você não dá aula. Se tá muito calor, você não dá aula. Se tá muito frio, você não dá aula, né? Então era muito, muito complicado manter o número de alunos. Eu queria um espaço para atender, mas eu já sabia que tinha que ser um espaço diferente. Porque os meus alunos não gostavam de fazer exercício convencional. Então eu comecei a pensar, como é que eu vou abrir um espaço que seja diferente de uma academia? E aí, eu me inspirei muito em Rio Claro, porque lá em Rio Claro é uma cidade bem mais antiga, naquela época ainda muito mais antiga, muitos idosos, e os negócios, estúdios de musculação, assim, eram dentro de casas. Não tem salão comercial lá, igual tem aqui em Americana. Não sabia. E aí eles faziam dentro de casa. Aí, na época, o meu pai tinha uma casa de aluguel, e aí o locatário estava saindo, eu falei, então deixa eu alugar essa casa para eu iniciar o meu estúdio aqui dentro. Daí ele falou, então tá bom, pode começar. Então reformei, tinha uma graninha guardada, fiz uma mini reforma, comprei um tantinho de acessórios e foi dessa forma que eu abri em março de 2014 com 8 alunos. Só você e 8 alunos. Só eu e 8 alunos e um sonho. E um sonho. E eu acho que a grande sacada foi, na época, eu pensando no nome, né? Que nome que eu vou dar para esse lugar, então? E era muito comum também que as pessoas colocassem seus próprios nomes nos estúdios, né? Então, personal trainer fulano de tal, estúdio, né? E aí eu tinha até uma aluna que falava, você tem que ter seu nome. Estúdio Camila Siriani. Eu falava, não. Porque o meu lugar vai ser um lugar de bons profissionais. Eu quero ficar conhecida porque lá tem bastante gente boa. Eu não vou dar aula pro resto da minha vida, não tem como eu fazer isso. Já teve um pensamento aí. Exatamente, Então eu falei, não pode ter meu nome, porque se tiver meu nome, vocês vão querer treinar comigo. Vou ficar presa nisso. Exatamente, eu não queria. Então foi onde surgiu, né, aí na pesquisa básica, daí a gente tava conversando antes daqui, né, sobre registro de marca e tudo mais. Tá aí o primeiro erro que vocês não podem cometer. Registrem a marca dos seus negócios. Ou faça pelo menos uma pesquisinha, né? Na época eu pesquisei um pouquinho ali no Google pra saber que nome que eu ia dar. E aí eu não queria que fosse fit, sei lá, essas coisas muito voltadas pra academia de musculação. Não queria que tivesse essa conotação. Eu queria que fosse saúde. Que as pessoas entendessem que era saúde. E aí eu lembrei que a atividade física surgiu na Grécia Antiga, tal. Todo um estudo. E aí, nada de brain na minha cabeça. Dentro da minha cabeça, fui lá pesquisar como é que falava saúde em grego. Era péssima a palavra, não sei nem pronunciar. E eu achei que era saúde. Não é. Essa história fica muito boa. Ia ficar bom. Não, era péssimo. E tinha um negócio muito esquisito. Falei, não, isso não tá legal. Aí fiz uma ponte. Bom, se em grego não dá, como que será que é em latim? Por que eu fiz essa ponte? Não sei também. Deus deu uma luz assim, né? E aí pesquisei saúde em latim e apareceu salutem. Gente, na hora, juro, eu arrepiei inteira. Ai, gente, que legal. Um negócio assim, sabe? Que eu falei, esse é o nome. Aí, dei um Google lá, falei, será que tem algum estúdio que chama Salutem e tal? Não apareceu nada da minha área. Eu falei, então vai ser Salutem. E é isso. E aí abri Salutem, Centro de Treinamento Personalizado. Um espaço especializado em pessoas que não gostavam de fazer exercícios. Era eu, mas 8 alunos e um sonho. E no dia da inauguração, eu conheci o cara que começou a trabalhar com marketing comigo, né? Que é o Léo. Eu fazia, na época, também não tinha Canva. Gente...
Era Não sou velha, na mas... cara e na coragem. É. Mas é que eu comecei muito cedo, entendeu? Você não tá se ajudando. Ela assim, ó, não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha não mato. nada. É, gente, sério. Na internet, desde Todo quando mundo, tudo era nossa, mato. quantos anos? Eu fazia umas publicações no PowerPoint. Meu Deus. Não PowerPoint. consigo No Facebook, imaginar. naqueles grupos, como que é? Aqueles, quando tinha as páginas, as comunidades As do comunidades. Facebook. Saúde. É. E aí eu fazia esses posts no PowerPoint, era péssimo. Então o Léo começou, a gente fez uma permuta, porque eu também não tinha dinheiro pra pagar. Ele treinava comigo, em troca, ele fazia as publicações pra mim, Uhum. né? Eu tive uma prima que desenhou a marca, então o logo, né, como que seria a caligrafia do nome. E foi assim que eu comecei, assim, com muita ajuda das pessoas. E com muita vontade de crescer mesmo, né? Então, eu tinha um olho lá no futuro. Isso aqui vai ser grande um dia, mas primeiro eu vou começar pequenininho. E hoje é um dos nossos valores, né? Um dos valores do Salutem é o faça mais com menos. Que é justamente pensando nisso, começar pequeno e ir construindo as coisas conforme a gente vai aprendendo, se desenvolvendo, errando e tudo mais. E eu até tenho um comentário pra fazer, mas até pro pessoal entender onde que chegou essa história, né? Qual que é o tamanho do Salutem hoje? Hoje nós somos 3 unidades próprias e... Tem novidade, tem novidade. Calma Ele não tá se aí. aguentando. A boca de sacola dele. Mas... Em 2000... Ele tá assim, ó, quanto você vai falar? Em 2024, eu formatei o negócio para se tornar franquia. E esse ano a gente abre a primeira franquia do Ai, Salutem. gente, isso daqui é histórico. Então, daqui um mês teremos 4 unidades, né? 3 próprias e a primeira unidade franqueada. Puxa, que legal. Não, acho que tem muita coisa pra gente poder falar sobre isso. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, não sei se você tem essa percepção, é que você falou, né? Com muita humildade, pô, muitas pessoas me ajudaram, né? Mas acho que o que fica de ensinamento, que eu procuro falar também quando o pessoal fala que vai começar a empreender, é que eu vejo gente que quer que as pessoas ajudem elas. Só que sem antes andar, sabe? Sem antes dar os passos para poder fazer. Eu acho que a gente também para pra pensar, muita gente ajudou a gente, mas parece que essas pessoas elas só aparecem depois que você já começou a andar, depois que elas já te viram em movimento, né? Enquanto eu vejo que tem muita gente que fica parado num lugar, esperando alguém ter uma luz na cabeça e falar assim, não, deixa eu lá e ajudar o fulano, ciclano. Ou esperando ter tudo perfeito, né? Que, igual você falou, você começou indo na casa da pessoa, depois num espaço que não era o melhor cenário, mas era o que você tinha. E aí tem muita gente hoje que, eu não vou fazer porque eu não tenho um videomaker pra fazer o melhor vídeo. Eu não vou fazer porque eu não consigo alugar o melhor salão. E aí ela não faz, simplesmente vive naquela mesma vida e não dá os passos porque não tem tudo perfeito, né? Sim, eu acho que essa coisa de ajudar e ser ajudado, eu sempre me conectei muito com pessoas que estavam no mesmo momento de carreira, digamos assim, né? Então, o cara que trabalhou com marketing comigo, na época, ele também era recém-formado. Então, fazia muito sentido a gente se unir, porque eu tava começando, eu não sabia como fazer. Ele também tava começando, vamos fazer junto, né? O nutricionista que veio trabalhar comigo também era uma pessoa que tava recém-formada, era da minha igreja. Aí eu falei, olha, eu tô abrindo um espaço e eu quero que tenha um nutricionista ali, vamos comigo? E aí você vende a ideia. Porque é isso, a pessoa às vezes entra no seu espaço, e meu espaço, gente, a gente chama carinhosamente de casinha. Então toda vez que eu falar casinha, é onde o Salutem começou. Então a casinha era uma casinha mesmo, pequenininha, eu morei lá na minha infância, até os 7 anos de idade eu morei ali. Era uma casa germinada, tinha 2 quartos, cozinha, então o Salutem ele era muito simples. E às vezes as pessoas entravam ali e não dava muita coisa, sabe? Não vou entrar junto não, porque é muito pequeno, isso aí não vai pra frente, né? Só que eu tinha um sonho, eu falei, gente, eu tô aqui agora, mas daqui, a minha ideia é chegar lá, a minha ideia é mudar daqui, a minha ideia é abrir um negócio maior, né? Enfim, então, quem acreditou no sonho junto, eu falo, quem bebeu, quem passou sede comigo vai beber da minha água, né? Então, hoje eu tenho essas pessoas ainda como parceiros de negócio, né? Claro, a gente evolui, a gente busca novas coisas, né? Mas ainda assim, eu respeito muito quem esteve comigo lá atrás, sabe? Porque realmente foi o que fez a diferença. Puxa, eu acho muito legal esse discurso, porque eu vejo por aí, às vezes, algum discurso do tipo assim, porque na hora que você muda de mesa, você tem que mudar as pessoas, tal e etc. E eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, né? De fato, você tem que tomar cuidado para você realmente não ficar sendo a pessoa mais inteligente na mesa e ficar alimentando o seu próprio ego, né?
Mas acho que algumas pessoas levam num disco que elas ficam parecendo uma espécie de alpinista social, assim, né? Do tipo assim, eu melhorei, agora você não me serve mais, vou procurar outra pessoa que sirva. E eu penso totalmente o contrário. Eu acho que assim, pô, beleza, às vezes a pessoa que tava lá contigo não veio no mesmo nível que você, cara, não tem problema, mas aquela pessoa tava contigo quando tudo não era bom. E você não tem uma garantia de que você vai continuar crescendo desse jeito que você tá crescendo, Mas eu sabe? acho que essa avaliação, ela é importante. Você saber, será que essas pessoas também estão buscando crescimento? Ou em algum momento elas pararam? Porque é isso, acho que as empresas, cada um sabe até onde pode chegar. Tem pessoas que falam, não, eu quero chegar até aqui e pra mim tá bom assim. Cara, então, até aqui fizemos negócios, deu certo pros dois. Daqui pra frente, eu preciso de alguém que me leve pra um patamar acima. Você não quer ir comigo? Tudo bem. Sim. Né? Cada um tem o seu direito. Da mesma forma que eu tenho todo o direito de falar, não, eu quero alçar voos maiores, eu preciso de alguém que me leve até lá. E tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é o respeito, né? E acho que é gratidão, né? A gratidão e o Honrar respeito. quem esteve com você. Eu penso nisso também. E acho que assim, você, além, né, de ser uma história muito legal, eu acho que, além de tudo, você também teve o desafio de trabalhar em uma área, né, que é um serviço, e o grande desafio a gente sabe que é esse processo de formação de equipe, né? E eu imagino que esse seja um momento que grande parte dos profissionais de educação física, principalmente, passem, né? Porque é relativamente natural você ver uma pessoa se formando, né, em educação física, começa hoje em dia a produzir os conteúdos, tem os primeiros alunos, mas a gente sabe que hora ou outra essa pessoa vai esbarrar na questão de capacidade, né, de atender e etc. E aí ela cai naquela coisa de que ela tem uma série de clientes que querem a atenção dela. E eu acho que esse é o principal desafio, né, fazer essa mudança. E como é que foi pra você? Como é que você conseguiu perceber isso e quais foram os movimentos, o que você precisou aprender sobre liderança e etc. Acho que a primeira vez que eu pensei em, putz, não dá pra ficar sozinha aqui, é porque, como eu falei, eu abri em 2014 e marquei a data do meu casamento pra início de 2016. Aí eu falei, cara, eu quero ficar 2 semanas fora, pelo menos, pra poder casar e descansar e arrumar minha casa e tal. Só que como é que eu vou falar pros meus clientes que eu não vou dar aula durante 15 dias? E mais, e se depois de 15 dias eu voltar e ninguém mais quiser voltar comigo? Porque 15 dias é o bastante pra eles arrumarem outra pessoa, né? Se realocarem ou falarem, minha vida tá melhor agora, então enfim. Falei, eu não posso fechar a empresa, porque é uma empresa. Não é eu sozinha trabalhando, é uma empresa. Então eu preciso de alguém que esteja aqui comigo. Foi a primeira contratação que eu fiz. Só que essa contratação, ela também... Eu acho que o empreender, né, entre parênteses aqui, tem muito no feeling, né? Acho que se você sentir, você perceber a energia e tal, porque nessa época que eu precisei contratar, eu anunciei vaga. E recebi currículos e tal, mas não fiquei satisfeita com as pessoas com quem eu conheci. E eu me lembrei que tinha uma moça que tinha feito balé comigo anos atrás, e que ela tava cursando educação física. Aí eu falei, bom, deixa eu chamar essa menina pra conversar. E por sorte, hoje ela é minha sócia. Mas tem muito disso que você falou, né? As pessoas às vezes olham de fora e pensam assim, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Não. Empreender é exatamente fazer o que a gente nem sabe o que a gente tá fazendo. Exatamente. Eu falo pro Elvis, teve muita coisa que foi acontecendo com a gente que a gente nem sabia de fato, assim, o que ia sair de resultado daquilo. Mas você vai no feeling, você vai, olha, eu acho que tô apontando aqui. Claro, você vai com muita cautela, mas ter isso também é fundamental. Né? Eu gosto muito do pensamento que uma das habilidades dos empreendedores de sucesso é o correr riscos calculados. Então, você primeiro cresce, dá uma bagunçada ali, e aí depois você organiza. Aí você cresce mais um pouco, bagunça, e aí você organiza de novo, né? Não tem como você organizar primeiro, porque não vai estar organizado. As coisas, você vai perder o controle em algum momento, né? Então, é meio que fazendo ali, enquanto tá pulando de paraquedas, você tá aprendendo a fazer o negócio. É que você vê esse cenário acontecendo, né? E é legal falar sobre isso, porque todo mundo que eu converso é assim. E geralmente as pessoas olham empresas de fora e na maioria, quando a empresa é boa, ela parece mais organizada do que o que ela realmente é. Porque quem tá nos bastidores sabe muito bem sobre isso, né?
Cara, é um desafio muito grande isso, né? De você aceitar esse risco, né? Da desorganização da coisa para poder dar esse salto de crescimento. Uhum. E voltando, né? Contratar a Vivi foi justamente na época que eu sairia. Então eu falei, precisa de uma pessoa que esteja aqui no meu lugar durante esses 15 dias que eu quero me ausentar. Contratei ela, acho que com 1 ano de antecedência. Treinei ela também sem saber muito bem o que eu tava Só fazendo. Eu tenho método, né? Vivi, nem tenho método. É assim, vamos lá, né? É assim que dá aula. E vendendo justamente isso. Eu falei pra ela assim, e ela se lembra também. Eu falei, Vivi, é o seguinte, eu vou contratar você porque eu vou casar. E eu preciso que você fique no meu lugar durante o meu período de ausência. Depois que eu voltar, não sei o que vai acontecer aqui. A minha ideia é você ficar como uma estagiária, mas não tenho certeza, né? Eu quero que você fique aqui pra me ajudar. E, cara, deu muito certo, porque quando eu voltei, a gente já tinha muito mais aluno, eu precisava dela, da ajuda dela. Ela ficou comigo até se formar. Isso, 2016 eu casei, 2017 foi quando a gente deu o próximo passo do Salutem, que foi ir pra unidade sede hoje, que foi pro Jardim Terra América. A gente chamou também carinhosamente de novo Salutem, né? E aí esse boom que a gente fez de sair da casinha para o novo Salutem, teve também uma construção. Aí sim, eu já estava mais estruturada. Aí sim, eu tinha uma visão melhor de empresa. Eu sabia que a casinha, ela não mostrava para as pessoas o que o Salutem era de verdade. Então, o Salutem era para ser um centro de treinamento para pessoas que não gostam de praticar exercícios. A hora que a pessoa entrar aqui, ela tem que entender que não é igual a todo mundo. Então, aí sim, a gente estudou branding, a gente mudou a logo, né? Deixou mais bonito, mais chamativo, mais forte, como deveria ser. As cores permaneceram, né? Que foi a minha prima que fez lá no início. E aí, quando a gente foi para o novo prédio, já foi com a arquitetura pensada para as pessoas que não gostavam de fazer exercício. Então, hoje a pessoa entra lá, no Salutem, e olha e fala, mas ué, o que vocês fazem aqui? É musculação, é treinamento funcional, é o quê? É Salutem. Então, a gente conseguiu, essa estranheza, ela é proposital, né? Nós não temos espelhos, porque eu não quero também remeter à estética que o cara treine olhando pra ele mesmo e tal. Então, a ideia é que o personal, ele consiga enxergar o aluno dele muito mais do que o treino. Sim. Para muito além do objetivo físico e estético. Quem é o meu aluno, o que ele sente quando ele tá aqui, como ele quer ser tratado, né? Porque é muito errado quando a gente fala, eu preciso tratar meu cliente como eu gostaria de ser tratado. Muito pelo contrário, eu preciso tratar o meu cliente como ele gostaria de ser tratado. Então, como que a gente conversa com ele? Qual é o tom de voz que eu uso? Como sobre o que eu converso com essa pessoa? Então, tudo isso hoje a gente tem um treinamento agora sim, estruturado. Sabendo o que eu tô fazendo. Sabendo o que eu tô fazendo, qual é o resultado que eu quero atingir, né? Então, hoje sim, tem um pouco mais. Naquela época já tinha, agora ainda mais, né? E eu fiquei com tem uma pergunta, assim, né? Hoje, seus sócios, né, eles são pessoas que trabalharam contigo, né? E aí eu queria saber como que são essas conversas, né, de trazer essas pessoas para perto, né? Acho que mostrar para elas esse caminho a ser percorrido, só que ao mesmo tempo sem fazer promessas falsas, sabe? Eu falo porque naturalmente a gente na posição de liderança, a gente quer sim criar esse ambiente de crescimento e desenvolvimento para as pessoas, só que eu já tive experiências em que eu vi perto de gente que só falava, a coisa não andava e ela perdia totalmente a credibilidade, sabe, com essas pessoas. E essa é um dilema que eu me encontro às vezes, né? De até onde eu devo ir, o que eu posso falar, a que nível de sinceridade eu devo ter aqui nessa conversa, sabe? Então eu queria saber como é que você faz. Quando a Vivi estava comigo, era eu e ela, então a gente foi pro novo Salutem, saímos ali da casinha com 48 alunos em outubro de 2017. Em dezembro eu tinha 100 alunos. Era eu e ela atendendo e mais uma fisioterapeuta atendendo junto, né? Eu tive um grande problema com essa mulher que estava atendendo comigo na época. A gente misturou muito a amizade com o profissional. É um erro também que eu cometi, não recomendo, né? E eu já tinha muito essa visão, assim, de eu preciso crescer mais. Eu tô aqui hoje, mas eu preciso de mais. Como é que eu vou chegar lá?
Então, eu ia contratando pessoas. Então, peraí, você sabe muito sobre gestão de empresa, vem cá e me ensina. Né? E uma das consultorias que eu fiz, eu percebi que eu precisava mudar a minha relação com essa pessoa que estava no meu time, né? Essa outra, que era fisioterapeuta. Quando eu quis fazer esse movimento de mudar, foi quando deu tudo errado, porque ela não entendeu que era um movimento de crescimento, para ela não fez sentido, e a gente acabou separando a parceria. Só que eu entendi que naquele momento eu não poderia mais cometer esse erro. Então, quando eu fosse contratar pessoas no lugar, eu precisava já ter um treinamento bem preparado. Então, aqui agora eu sou a líder desse espaço, eu sou a proprietária do Salutem e eu preciso me tornar essa pessoa. Esse acho que foi o primeiro movimento, assim. Não ser mais amiga das pessoas. Não é que você vai ser chato, chefe e tal, não é isso. Mas é ter uma certa postura para que você possa cobrar o seu colaborador. E não ter aquela fricção mesmo, né? Que se você tem amizade, fica uma coisa. Peraí, quem é você, né? Tipo, então lá no final de semana a gente toma um chopp junto, tá tudo bem? E aqui você vem querer falar... Sim, porque aqui eu preciso de resultado, né? E aí, quando eu contratei a outra equipe, eu me dediquei demais à liderança. Então, na minha agenda tinha espaços, tipo, hoje é dia de sentar e tomar café com eles. Agora é hora. Então, todos os dias eu deixava um espaço pra ficar fazendo um relacionamento, né? E fui treinando e fui ensinando. Gosto muito de contratar estagiário, porque estagiário vem uma delicinha pra você ensinar, né? O cara vem querendo aprender, e é aquele momento gostoso. Ele vem sem vício, sem soberba, né? Pra falar, já sei tudo. Então, eu gosto bastante do perfil estagiário. A Vivi, nessa época, se formou. Então, a gente já tinha essa noção. Tipo, daqui a pouco, eu já era casada. Eu já sabia que depois de alguns anos eu queria ser mãe. Então, como se eu fosse mãe, como é que eu ia? Acordar às 5 horas da manhã pra dormir 9 horas da noite. Não dormir. Não dormir, não tinha como. Então, eu sabia que eu precisava preparar a Vivi pra assumir essa posição de liderança no futuro. E, claro, ela tinha perfil. Porque também não adianta, né? Hoje a gente sabe que a gente contrata muito por comportamento, cara. Parte técnica você ensina. Você ensina, o cara dá aula, monta treino, isso é fácil. Ele já vem sabendo da faculdade, mas isso também é uma coisa muito treinável. Agora, comportamento, você não ensina. Né? Você muda um pouquinho ali com acompanhamento. E eu sou formada em coach, então assim, propriedade para falar que sim, consigo aplicar ferramentas de desenvolvimento pessoal, profissional, mas existe um limite. E a Vivi tinha perfil liderança. Então foi muito natural quando eu percebi que, nossa, agora eu preciso crescer. E a gente chegou num ponto que assim, ou eu abria um espaço com a Vivi para ela tomar conta, ou eu perderia ela. Eu não podia perder o meu braço direito lá dentro. Então, foi quando eu Vivi, é o seguinte, eu quero abrir um espaço, eu quero que você seja a dona dele, bora! E eu gosto de gente que bora, né? Bora, então bora. Bom, vamos lá, né? E aí, bora, né? Então, assim, claro, de 2017 até a abertura do Salutem São Vito, que foi em 2022, foram anos, né? Batendo cabeça, entendendo, criando processos, mudando o método. Até a gente fez o lançamento do nosso método principal hoje, que é o Fast Personal. A gente desenvolveu ele do zero. São aulas personalizadas de 30 minutos. Só a gente faz isso. Não existe no mercado, né? Então, a gente foi construindo também muito juntos. A gente passou por uma pandemia, né? Que também aquilo moldou demais quem a gente é hoje. Eu falo que a equipe que eu tinha antes da pandemia é a minha equipe... assim, que eu guardo no coração, porque a gente enfrentou isso juntos, e hoje a gente tem uma relação muito forte, porque a gente comeu muito sal juntos também, né? É diferente de quem entra depois e não viveu aquilo com a gente. Você virar, um dia você tá aberto, outro dia você tá fechado. E como que nós vamos sobreviver fechado? Um deu a mão pro outro e vamos juntos, sabe? Então foi onde a gente precisei, nessa época da pandemia, realmente assumir a liderança, sair da linha de frente, né, de dar aulas, já tinha começado a fazer a minha transição de carreira para a gestão do meu negócio, colocando e treinando pessoas para ficarem no meu lugar e apresentando essas pessoas para os meus alunos. Então, o primeiro movimento foi, eu preciso sair
da operação do negócio para cuidar da gestão. Já tinha começado a fazer isso no finalzinho ali de 2019. Aí 2020 veio, pandemia, pá, agora você vai ter que sair mesmo, né? Deu um empurrão. Né? E aí saí, fiquei na gestão. Passamos por tudo, desenvolvemos aplicativo de exercícios. A gente se dedicou pra caramba também nisso. Aí começou a retomada. Beleza, tudo foi voltando. Aí a gente decidiu ficar realmente no presencial, que era o que fazia mais sentido pra nós. Até que chegou o finalzinho de 2021, aí eu falei, bom, a Vivi já tá num patamar que, assim, agenda lotada, que é o que acontece com todo personal. Agenda lotada, não cabe mais aluno, então ela estacionou financeiramente falando, não tinha pra onde crescer, a não ser que ela arrumasse outro terceiro emprego, sei lá, né, porque ela fazia de manhã, o dia todo comigo, né, então manhã e noite, tarde e noite, ela ganharia mais só se ela fosse trabalhar em outro lugar do meio-dia às 3h. Que a grande maioria dos profissionais de educação física fazem isso, né? Vão lotando a Em agenda. vários lá. lugares. Trabalha de manhã, trabalha no meio do dia, trabalha à noite. O cara não tem vida, não tem qualidade de vida. Como é que eu vendo qualidade de vida sem ter? Não tem como. Então, eu falei, então agora tá na hora de você ir pra gestão. No meu Salutem não tinha espaço, então precisava abrir outra unidade. Então, beleza, vamos abrir outra unidade. E aí também tudo foi fluindo, né? Fomos atrás do salão, e aí decidimos que seria do outro lado de Americana, porque a gente também já tinha essa procura de pessoas, gostei muito do método, mas putz, é longe pra mim. E de fato, hoje a gente sabe que as pessoas, quem consome exercício físico, consome dentro do teu raio ali, né? Você não vai passar daqui até Nova Odessa pra treinar no lugar. A gente trabalha com 5 quilômetros na maioria dos clientes que coisa local, e acho que 5 quilômetros ainda é longe, assim. A galera, ela prioriza muito, tá bem perto mesmo. Eu, particularmente, priorizo. Não só perto da residência, mas perto de um modo logístico, né? Às vezes é perto de um trabalho, que já passa, já treina e depois vai embora. Sim. Então, assim, ninguém, de fato, tá num lugar e atravessa pra ir em outro. Só meu pai, que é rato de academia, é aposentado. Aí também sim, tem, ele tem, vai bater Aí ele 3 fica horas da passando, tarde. né? Ele vai passando em toda a... O senhorzinho Sim. no ônibus, tô indo treinar. Bonitinho. Então, a gente entendeu que do outro lado da cidade faria sentido e foi. E aí, cara, deu tão certo, né? Abrir essa segunda unidade. Nisso, já tinha o Michel, que tinha iniciado comigo também como estagiário em 2018. Ele acabou, como ele foi o terceiro contratado, né, depois da Vivi, quando a Vivi saiu, ele automaticamente, por comportamento, já assumiu uma posição de liderança. Eu já fui mostrando pra ele o que era a gestão, como que a gente faria, até o momento que eu falei, Michel, é o seguinte, finalzinho ali de 2022, sem pressão. Mas assim, se você quiser, eu também quero, né? Bora! Se você bora, eu boro. Vamos? E aí ele falou, bora, então vamos, né? E aí enlouqueceu, a gente começou também a procurar lugares em Santa Bárbara, porque foi assim também, a gente, vamos abrir em Americana, uma segunda unidade, tá? Quando a gente abriu em Americana, eu falei, bom, agora eu vou pra Santa Bárbara. Quando eu abri, no dia que eu abri lá no São Vito, eu falei, agora a próxima é em Santa Bárbara. E botei isso, joguei pro universo, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara. Na hora que eu falei, Michel, vamos abrir em Santa Bárbara? Ele, vamos. Aí a gente achou também o lugar ideal. E é muito isso também, acho que a sua energia, né, empreender, eu acho que é 70% conhecimento, mas os 30% ali da energia que você coloca no negócio, né. De meter o louco. Mete um pouco louco, e aí vamos. E aí deu muito certo, né, abri, aí eu falei, bom, agora eu tenho 3, espera aí, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque você começa a perder o controle, lembra que a gente falou? Cresce, bagunça, como é que eu ia fazer gestão de 3 empresas agora, dar suporte, garantir que o crescimento ia acontecer de todas as unidades, né? Só que eu já sabia muito, né, o caminho das pedras. Poxa, eu saí de 48 alunos na casinha, em 2 meses a gente bateu 100, mas eu falo assim, a primeira vez que eu bati 100 alunos demorou 3 anos, eu abri o Salutem em 2014. Então, para eu bater 100 alunos, foi em 2017. Aí, quando a gente abriu o São Vito, eu demorei um ano para bater 100 alunos, mais ou menos, né? Que a gente abriu em janeiro de 2022. Lá em janeiro de 2023, eu tinha 100 alunos. Em Santa Bárbara, que foi minha terceira unidade, foi em 9 meses.
Eu abri em janeiro, em setembro a gente tinha 100 alunos. Então, eu falei, peraí, eu acho que eu descobri um negócio aqui. Acho que eu sei Tô fazer. diminuindo. Acho que eu sei fazer isso aqui, né? Então, aí eu pensei, bom, já que eu tenho 3, agora eu preciso criar processos, entender de gestão, até porque eu não tô mais 100% presente na empresa. Eu preciso continuar liderando a minha equipe, que tá aqui dentro do Terra América, né? Que é a minha primeira unidade, sem perder a mão das coisas. Então, fui estudar Só. processos, Fui estudar processos, aprendi que eu preciso fazer reuniões de equipe, reuniões 1 a 1, né, com perguntas com uma recorrência importante, entender o que o meu colaborador está pensando, quais são os problemas que ele enfrenta, para eu ajudá-lo a resolver antes que se torne de fato um problema. E lidar com o cliente, porque o cliente agora não vai me ver mais todo dia. Então, tudo isso, né? E contratar novas pessoas e treinar essas pessoas. E, meu Deus do céu. Mas uma das coisas que, tanto em você quanto outras pessoas que a gente traz aqui, e empresários que a gente conhece, que é muito igual, é que é inconformado e sempre tá buscando conhecimento. O investimento em conhecimento. Você falou que é formado em coach, você se formou, então assim, para cada etapa que você tá disposta a estudar e falar assim, como eu faço agora essa nova versão, como que eu aprendo para poder gerir as 3 unidades, então você sempre tá disposta a aprender, né? Isso. Então, eu preciso melhorar o marketing, o que que eu faço? Eu preciso adquirir cliente para todas as unidades, o que que eu vou fazer? Então, isso faz com que você vá sempre pro próximo nível, porque é exatamente uma escolha. Ou você escolhe falar, tá bom aqui, é isso que eu quero, ou eu vou precisar aprender o que é o próximo nível, e você faz isso muito bem, né? Exatamente. Eu acho que esse também é uma grande sacada, assim. Todo ano eu falo, putz, o que eu preciso melhorar esse ano? Eu preciso melhorar minha liderança. Então então eu vou fazer um curso de liderança. Aí no ano que tinha 3, preciso melhorar a gestão desse negócio. Então vou fazer um curso de gestão em processos. Preciso desenvolver pessoas. Então vou fazer coach. Então, cada ano eu investi em uma formação diferente. Que, cara, é muito legal, porque daí você conhece pessoas novas, que estão vivendo também outros desafios, às vezes os mesmos, às vezes de outro setor, mas que vive o mesmo desafio, então a sua cabeça, ela vai fazendo... Oxigênio no cérebro, né? E aí, quando você aumenta o tamanho, não dá pra você voltar mais daquele tamanho que você era, né? Não. Porque, tipo, você já viu, você já olhou ali fora, eu quero aquilo também, né? Então, a gente já fez uma conta, sei lá, acho que foi mais de 100 mil reais investidos aí em formações, né? Que a hora que a gente chegar no assunto maternidade, vou falar que eu acho que o principal desafio que eu tenho enfrentado agora, sendo mãe, é justamente não poder me ausentar para estar em lugares como esse, né? Conversando com pessoas diferentes. Porque eu tô vivendo esse momento de estar presente pro meu bebê, né? Então, eu sinto muita falta de poder... O ano passado, já que eu estava grávida, foi um ano também de desacelerar. Então, não foi um ano em que eu... como diz minha psicóloga, foi o ano de fazer o feijão com arroz bem feito. E tá tudo bem. Não me arrependo, porque eu vivi aquele momento bem. Quando eu voltei, eu falei, putz, parece que agora eu não sei mais nada, gente. Eu não sei mais nada. E agora? Ninguém precisa de mim também. Mas vamos entrar já nesse assunto, porque eu compartilho, né, do mesmo sentimento. E, de fato, acho que uma das coisas que muda muito é que as pessoas falam assim, você vai ser mãe, você não vai querer mais. Você vai ser mãe e aí você vai querer só viver a maternidade. E a gente que tem empresa, a gente que tem isso, né, na veia correndo, de fato, a gente tem coisas que deixam de ser tão importantes quanto pareciam ser, mas ainda assim a gente sente a saudade, a gente fala assim, nossa, se sente até menos produtiva, parece que não tá contribuindo tanto, e aí você fica naquele dilema, acho que o puerpério traz muito isso, mas você não quer deixar, não quero ser só mãe, eu quero também ser empresária, eu quero também me desenvolver, isso de fato, essa logística com a criança é uma coisa maluca. Sim. Né? E vai até acho que os 18 anos. A gente vai sempre ter que ter uma logística e tudo mais. E como tem sido tudo isso? Eu acho que eu fiz muito bem o feijão com arroz bem feito no ano passado. Eu já tinha pessoas que iriam... Os meus sócios, né? Eles já tinham totalmente autonomia nos negócios deles. Então, eu só dava essa mentoria. Mas dentro do meu Salutem, porque o meu Salutem porque é onde é a sede, né? Onde eu sou sozinha ali, eu também já tinha pessoas que estavam em formação para gestão. Então eu consegui dar esse passo para trás e falar, poxa, agora eu vou
curti um pouco a gestação, era o que eu queria muito, era o meu sonho, né? Já era 10 anos de casada, já tava na hora mesmo daquilo acontecer na minha vida, né? E o Salute já tava num momento bom de acontecer. E deu certo, assim, a pessoa que ficou no meu lugar, ela já sabia, conhecia o negócio e fluiu. Quando o Matias nasceu, eu falei, agora eu não vou poder nunca mais voltar, porque essa criança não sai do peito, né? É esse O que eu vou sentimento. fazer? Ele mama a cada 40 minutos, como é que eu vou voltar? Mas eu ouvia de amigas, calma, ele vai crescer, ele não vai precisar tanto da amamentação e tal. Eu falava, não, imagina. É que parece que é um ciclo infinito, É, né? parecia que ele nunca mais ia Nunca. sair do peito, né? Loucura. Mas eu senti, assim, quando eu estava com ele na minha casa, durante ali a fase de recém-nascido, né, os primeiros 3 meses, eu amava estar com ele, né, poder cuidar e estar ali, me conectar com aquele bebezinho, que a gente precisa de uma conexão, né, não nasce um filho, nasce uma mãe, não, você precisa criar isso daí. Mas toda vez que eu precisava entrar numa reunião pra resolver um negocinho, eu falava, quero voltar. Aí daqui a pouco. Mas como eu vou voltar? Não dá. Não dá. Aí vinha mais uma coisinha, nossa, aí quero voltar, né? Mas funcionou bem, assim, enquanto eu estive ausente. Como eu disse, os meus sócios deram conta, até mais do que eu imaginava, né? Não me ligavam em nenhum momento. Mas a minha unidade, ela sofreu muito com a minha ausência, assim. Então, quando eu voltei, eu me assustei. Parecia que a equipe que eu tinha deixado, ela não era mais a mesma. Então, tinha muitas falhas de comunicação, muitos ruídos, fofoquinha, picuinha, essas coisas que, se não tiver uma liderança forte, presente, atenta, acontece. Então, eu precisei fazer todo um resgate da cultura, dos valores do Salutem, que já eram bem estabelecidos, reconquistar a confiança do meu time, porque eu acho que também muito da liderança é essa confiança, né? Que você perguntou, como é que você faz promessas? Não é questão de fazer promessa ou não, é visão. A visão que o empreendedor tem, não tem como. Se não for genuína, você não vende a ideia. Porque você vai perceber que o cara tá mentindo pra você, entendeu? Então, a minha visão, ela é genuína, ela é verdadeira, e eu já tinha conquistado, porque os meus colaboradores viram isso acontecer ao longo do tempo, né? Ela fala e ela faz. Obviamente, não é de um mês pro outro. Sim. Você não formata um negócio com uma franquia em um mês. Demorou 1 ano pra ele se tornar franquia. Demorou 1 ano pra gente chegar naquele momento. Demorou ainda mais porque eu comecei a pensar em franquia lá quando eu abri o São Vito. Poxa, será que é o momento? Será que o meu negócio pode ser uma franquia? O que eu preciso fazer para torná-lo franquia? Eu nem sabia que existia consultoria de formatação de franquia. Eu fui aprender isso pensando, né? Dando Google ali. Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Quanto que custa se tornar franquia? Porque não é de graça. Agora eu sou franquia. Não é assim. Não é de graça. Isso custa. Então, quando eu realmente, depois de 1 ano, eu decidi, bom, agora tá, tenho 3 unidades, já conversei com pessoas do negócio que falaram que o meu negócio pode sim se tornar franquia, o que eu faço agora? Me conectei com o cara mais foda de franquia do Brasil. Vou fazer um curso dele. E aí fui fazer o curso dele. Que é a louca dos cursos. Dos cursos. E aí estive lá também conversando, né, recebendo toda a experiência dessa pessoa e das pessoas que estavam ali comigo. Quais eram os momentos dos negócios de cada um, o que cada um pensava para sua própria empresa. Eu falava do meu, recebia feedback do que as pessoas viam do meu negócio. Então isso foi muito legal. Visitei a ABF, que é a maior feira de franquias do Brasil. Entendi como é que as pessoas vendiam franquias. Eu falei, agora eu tô me ambientando aqui no negócio. Até que sim, encontrei a consultoria que faria a formatação do Salutem para franquia. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu já comecei a vender essa ideia para eles. Ó, gente, vai se tornar franquia, vai ser franquia. Então, você vai vendendo essa visão para as pessoas. Só que quando eu me afastei de novo, as pessoas, tá bom, agora ela tá lá, agora a prioridade dela é o Matias, agora ela não volta mais, agora ela não tá aqui o tempo todo. Então, isso vai criando ruídos. Vai se perdendo, né? Exatamente. Porque você não tá vendendo todos os dias essa ideia. Uma coisa que eu batia muito o pé, e aí posso até estar enganada, e quem sabe em algum momento eu possa voltar aqui para dar outra experiência, aquele ditado de, o olho do dono que engorda o gado.
Eu falava, não, porque se eu for muito boa na gestão, Não preciso do meu olho. não precisa do meu olho, porque eu terei outros olhos para olhar. Não é bem assim. A minha visão, a minha energia, a minha presença. Talvez sim, hoje eu posso tirar 15 dias de férias. Hoje eu pude tirar licença maternidade, coisa que se eu fosse autônoma, Não poderia. eu não poderia. Eu perderia os meus alunos, eu não teria férias, eu não poderia ficar doente. Se o meu filho ficar doente hoje, eu posso me ausentar uma semana do meu negócio, ele não vai quebrar ou parar de vender por conta disso. As coisas vão continuar fluindo. Mas para que eu continue crescendo, né, evoluindo e expandindo, sim, a minha energia é importante. Então, pode ser que daqui 10 anos eu mude de ideia em relação a isso. Mas pela minha experiência hoje, vivendo, né, esse momento, estar lá dentro faz diferença. E eu posso apostar que durante as noites em claro, a sua cabeça estava... Mas, gente, Que era assim, ó, na hora que eu voltar, vocês não... Aquela novela, né, assim, vocês não esperavam a minha volta. quantas noites, né, acorda pra amamentar e não dorme nunca mais. É, Já que eu tô acordada mesmo, vamos trabalhar. isso, Então, eu imagino que você fez exatamente isso. Com certeza. Eu tenho esse problema, é que eu não sou mãe, né? Não é necessariamente eu que acordo pra amamentar. Mas eu tinha esse problema. Porque às vezes acorda, mesmo amamentando, a criança continua berrando, né? E chega uma hora que você acorda. Comigo acontece isso o tempo todo. Se eu acordo de madrugada, eu não consigo dormir depois. É muito difícil. Que aí eu começo a pensar em tudo. Em tudo da empresa, o que eu vou fazer Ideias. amanhã e de coisa. E é complicado, né? Sim. Nossa, isso é muito difícil. Mas a gente precisa viver. Aí eu comecei a ter umas insônia, fiquei meio preocupada. Porque também ser da área da saúde me traz também essa preocupação. Como é que tá a minha vida, né? Uhum. Como é que tá a minha saúde, a minha qualidade de vida. E eu sabia que eu precisava estar bem para cuidar tanto do meu negócio quanto do meu filho. Então, não é saudável eu acordar no meio da madrugada. Uhum. Já é difícil, porque você precisa fazer isso por outra pessoa, mas não voltar a dormir seria um problema. Então, quais caminhos eu preciso trilhar para não viver esse conflito? 1, 2 noites, beleza, mas chegou uma hora que eu tava fazendo isso Todo dia. diretão, assim, e não é saudável. Então, voltar a praticar atividade física, cuidar de mim também, retomar de novo, né? Retomar as reuniões individuais, semanais, porque às vezes o colaborador fala, mas de novo essa reunião, de novo isso, mas vai falar a mesma coisa. Então, como é que eu vou criar, como é que eu vou fazer essa reunião de uma forma que não fique maçante para ele, né? Cara, 15, 20 minutos, vamos só conversar. Me conta aqui como foi sua semana, sabe? Qual foi a sua maior vitória da semana? Qual foi a sua maior dificuldade? Porque num bate-papo simples, você já começa a trazer esse cara para perto de você. Ele tem que confiar na gente, cara. É isso, a liderança é isso, sabe? Confia no que eu tô falando. Faz o que eu tô falando. Cultura forte, valores. O Salu tem 10 valores, como eu falei. Um deles é o faça mais com menos. Mas a gente tem o eu sempre posso melhorar. Da onde veio o sempre posso melhorar? Da Camila, que faz 300 mil curso e sempre tá inconformada. Tipo, eu sempre posso melhorar. Tem sempre algo que eu posso melhorar. Então, os valores também são muito trabalhados ao longo de todas as reuniões que a gente faz. Eu reúno o time uma vez por mês, também em reuniões internas. A gente reúne as 3 unidades todo mês também para uma reunião mais abrangente, né? Então, eu acho que tudo isso vai fazendo com que a gente continue crescendo de uma maneira sólida. Porque também não adianta só Certo. abrir um monte de unidade e nenhuma dá certo, né? Mas eu concordo. A linha de mentorias, de coisas que a gente consome, pelo menos, eles definem muito essa ideia de que, cara, realmente não é tão simples assim sair da empresa, a empresa continua rodando, principalmente essas que estão buscando o crescimento. Porque eu acho que nós que temos esse perfil mais de empreendedor, talvez, do que de empresário, eu acho que o que eu vejo como um padrão é muito essa força da personalidade, sabe? De levar, de engajar, de coisar, e é muito difícil terceirizar isso. Principalmente nesse momento que a gente tá, né? Então eu acho que faz todo sentido. E aí você foi fazendo movimentos, e enfim, estabeleceu a franquia, né? Como Eu tô que curiosa. foi esse processo? Eu ia perguntar agora. Você vendeu nessa loucura da maternidade? Como que foi isso? Cara, também foi Curiosa. algo muito legal, assim, que, enfim, a gente formatou a franquia e eu finalizei, eu falei demorou até um pouco mais do que o que eles prometem lá, acho que ele era uma questão de 4 ou 5 meses, a gente formatou em 1 ano.
E aí, eu lembro que eu falei, olha, eu quero finalizar antes do Matias nascer, porque depois eu vou estacionar esse projeto e não vou rodar com isso. Depois eu volto, sabe? Deixo ele ali, mas eu quero ele pronto. Pra quando eu quiser voltar, ele estar pronto. Então, a gente formatou, peguei toda a documentação, existe uma série de documentações, né? COF, pré-contrato, contrato, manuais, tudo que você precisa desenvolver. Isso que eu ia perguntar, é bem burocrático assim É mesmo. muito burocrático, uma pesquisa muito grande, muitas reuniões. Aí, tem algum tipo de órgão regulador, assim, que, tipo, que diz, ok, você pode ser uma franquia, e se sim, é tipo uma entidade pública mesmo, ou é privado, será? É privado, porque tem a ABF, então você tá. precisa se associar. Não é obrigatório, mas é de bom tom Aham. que você se associe à ABF, e aí a ABF tem algumas regras. Então, uma regra muito simples que você não sabe. Então, você tem uma COF, que é o contrato de oferta e franquia. Então, se a Lid quiser comprar uma franquia minha, primeiro eu vou fazer toda a apresentação. Beleza, gostei. Eu preciso enviar essa COF e a Lid precisa ficar com essa COF por 10 dias. Ela não pode tomar a decisão de comprar aqui na hora. Ela tem que ficar. Por quê? Porque eles falam que você comprar uma empresa não é uma decisão que você toma rápido. Você não pode se arrepender depois, né? Então, ela é obrigatório que ela fique por 10 dias com essa COF. E aí, depois de 10 dias, a gente pode assinar contrato ou não, né? Então, tem todo um trâmite. Protocolo, assim, a exato. seguir, né? Então, a gente tem essa COF, tem o pré-contrato e depois contrato realmente de prestação, né, de contrato de franquia que você vai vender e aí a pessoa pode usar a sua marca, o seu método, as suas coisas. Finalizei, né, então, um pouco antes do Matias nascer, deixei em stand-by ali. Quando voltei a trabalhar, falei, não, tava uma bagunça ali o meu negócio. Eu falei, peraí que eu tenho que mexer nisso por enquanto, gente. Não dá pra eu fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E detalhe que eu optei trabalhar meio período, né? Então, eu voltaria a trabalhar só meio período para que no outro meio período eu ficasse com o meu filho. Então, eu precisava fazer tudo acontecer em meio período. O meio período lá, eu precisava consertar tudo, né? E ao mesmo tempo fazer a coisa andar. Tudo o que eu fazia em um dia inteiro, agora eu teria que fazer em só meio dia, né? E aí, a gente acaba também se conectando com muitas mães, né? Quando a gente se torna mãe. E uma ex-aluna minha, que se tornou muito amiga minha, ela inclusive foi minha aluna de empreendedorismo feminino. Na época da pandemia, eu tinha um curso de empreendedorismo feminino, ela foi minha aluna, mas ela era CLT ainda. Também mãe, um bebezinho do tamanho, né, da mesma idade do Matias. Ela falou, Cá, eu vou pedir demissão porque eu não me vejo mais no CLT, eu não consigo ficar longe do meu filho 12 horas por dia. O trabalho dela era em Campinas. E eu preciso arrumar alguma coisa pra eu fazer da minha vida. Aí eu tenho. Não sei uma coisa que você pode fazer. A Camila, assim, Deus dá um sinal. Mal não vai fazer, né? Mas no dia que ela me falou isso, eu falei, olha, cara, eu tô com muita vontade de abrir um negócio novo, vibe criança, eu queria um Saluten Kids. Saluten Kids, vai ser só pra criança. Dela, nossa, super legal, me conta mais sobre essa... Não existia uma ideia, só tava dentro da minha cabeça. Me conta mais sobre essa ideia. E eu, puta que pariu, agora eu vou ter que criar essa ideia. Mas aí deu 2 semanas, eu falei, não dá pra eu criar um negócio novo agora. Cheguei e falei, Van, é o seguinte, eu te falei isso, mas não tem como eu criar um negócio novo nesse momento da minha vida. Eu preciso fazer o que eu tenho dar certo e eu preciso me dedicar ao meu filho. Mas a franquia do Saluten tá pronta. É só botar pra rodar. Te interessa? Ela, sim, me interessa. Eu falei, então bora? Bora! E aí, é assim que nós abrimos. E aí, obviamente, fui fazer, abrir o paraquedas saltando, né? Então, agora eu preciso criar um pitch de vendas, apresentar isso aqui pra ela e pro marido, porque daí vender uma franquia é muito legal, porque é um outro universo, né? Você vende agora uma empresa, você precisa abrir números, projeções de faturamento, em quanto tempo você chega aqui. Não pode ser uma utopia, tem que ser algo que aconteceu de verdade, né? Então, a gente se baseia muito nas 2 unidades que vieram depois da sede, como foi a evolução delas, o que a gente fez de marketing para chegar nesse resultado. Enfim, mostra ali as projeções todas, a ideia é essa, a cultura é essa, os valores são esses. E aí, ela
já era minha aluna, já tinha vivido o processo de transformação que o Salutem traz. Foi uma pessoa que realmente foi impactada com a nossa metodologia. E pronto, abraçou. E bora! E aí, dia 1º de setembro, estaremos em Nova Odessa, Aê! meus amigos. Tá vendo? Nova Odessa O Elvis é fala real, que Nova né? Odessa é o melhor bairro de Americana. Salutem Tudo Nova inveja Odessa. da melhor cidade. E também muita coisa de mentalizar, porque quando a gente abriu Santa Bárbara do Oeste, eu falei, próximo vai ser Nova Odessa. Olha aí, gente. Olha só. A próxima vai ser Nova Odessa, porque já tava rolando o movimento, pra quem é aqui da região, né? Rolando o movimento do comércio tá crescendo em Nova Odessa, Bastante muitos gente indo pra condomínios, lá. muita gente indo morar lá, né? A prefeitura mesmo investindo no comércio local e ficando muito bonita a cidade. Eu falei, bom, a próxima vai ser Nova Odessa, combina muito com o público Sim. que a gente tem aqui, nas outras 3 unidades. Aí até falava assim, se eu não vender franquia pra lá, eu mesmo Eu abro. vou abrir. Eu que não vou perder essa oportunidade. E já tinha andado por lá muitas vezes, até que eu falei pra ela, olha, ela me perguntou, aonde você pensa em abrir, né? Aí eu falei, eu quero Nova Odessa, pra mim é a melhor cidade. Ela falou, bora, então, também gosto, penso em me mudar pra lá futuramente. Eu falei, então vamos lá, vamos conhecer. Então tá E certo. agora tá legal. tudo fluindo, ela me mandou fotinho hoje de que as coisas já estão chegando. Ah, que E agora é legal. esse novo caminho, né? Agora é aprender mesmo a lidar com um franqueado. É diferente, ela não é minha sócia, ela é minha franqueada. Né? Muito É um relacionamento diferente, né? porque muitas pessoas também acham que vão comprar uma franquia e quem vai gerir essa empresa é o franqueador. Uhum. E não é. O cara que compra a franquia, ele tem que ter perfil empreendedor, porque a empresa é dele. Sim. Ele precisa cuidar daquilo ali, né? Não sou eu vou dar o caminho. Faz assim, contrata esse é o perfil, o método é assim, dou treinamento e suporte, mas eu não vou gerir aquele negócio. Então, essa conversa também precisa existir entre franqueador e franqueado. E agora é aprender a construir essa relação daqui pra frente, né? Como que a gente vai fazer isso dar certo? Sem que eu também tome parte do negócio, ele não é meu, Sim. né? Então Isso é difícil também, né? porque, gente, o nosso é um filho. é um filho que a Você gente fica tem que... querendo ter ali o poder. Deixa que eu faço, mas não, né? Não posso. Então, Incrível. é dar realmente a oportunidade, o protagonismo para quem vai ser dono do negócio. Incrível, Camila. Acho que, Puxa. assim, pra gente é uma honra. Assim como você falou, a gente precisa ter sinergia com quem a gente trabalha. E você é uma das nossas melhores clientes, né? Dentro da agência, dentro da Soul, por conta dessa mentalidade. Então, a gente tem muito prazer de te atender todas as unidades. E agora uma franquia! Muito obrigada, Camila. Obrigada por aceitar estar aqui contando a sua história. Eu tenho certeza que inspira muitas pessoas, principalmente no seu segmento, igual você falou. Não se aprende na faculdade a se tornar empresário, e isso é uma dificuldade muito grande. E a sua história é uma inspiração. Eu acho que até antes de finalizar, eu tenho mais uma pergunta, assim, pra fazer que ficou na minha cabeça, né? Mas, antes de tudo, elogiar, né? Você sabe que a gente é super fã seu. E é legal porque, contando assim, parece rápido, né? Mas eu fiquei pensando assim, poxa, foi 3 anos pra gente poder bater os primeiros 100 alunos, né? E você pensa, cara, 3 anos é tempo pra caramba, né? Principalmente a gente tá nesse processo de construção, que às vezes a gente fica se comparando e fala assim, mas puxa, a gente tá no processo, né? Tá acontecendo. Mas a minha pergunta, ela é a seguinte, você foi desenvolvendo várias coisas ao longo do tempo, né? Habilidades diferentes e tudo mais. Mas eu acho que todo mundo tem um lugar de potência, assim, né? Algo que a gente é melhor do que, pelo menos, a média das pessoas naquele aspecto. Quando você olha para suas habilidades e talentos, o que você acha que é a principal habilidade que você tem, que é sua, assim, que te ajudou a chegar até aqui? Eu acho que Nossa. Ele faz pergunta difícil, né? Cadê o Peraí, roteiro? Deixa eu pensar. Bom, acho que a minha maior habilidade, assim, é essa de trazer as pessoas pra perto, sabe? Vender o sonho, vender... Gente, ali é mato, mas ó, tipo o Walt Disney, entendeu? Gente, eu me inspiro muito na Disney, sério. Amo. E a história dele faz muito sentido pra mim, porque foi justamente isso. O Walt Disney chegou ali na área de Orlando e era um pântano. E ele vendeu a ideia, ó, aqui vai ser o Castelo da Cinderela, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Ele não tinha nada. E todo mundo viu Só ele aquilo. tava vendo. Todo mundo viu o que ele estava vendo e vamos investir nisso. Eu acho que eu sou muito boa nisso, assim. Eu tenho essa convicção de que eu vou... Ai, gente, quando eu falo uma coisa, a coisa vai acontecer, não tem jeito. Porque eu vou fazer acontecer, sabe? Uhum. É fácil? Nunca.
Nunca é fácil, a gente enfrenta 1000 problemas durante as semanas. Aí não vou falar que todo dia você tem vontade de desistir, não é todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você fala, não tá valendo a pena. Não compensa. Nunca pensou em jogar tudo pro alto, pelo menos uma vezinha. E morar na Nossa, praia e vender velho, sua sério. arte, assim. Ou tem dia que eu falo, Guilherme, vambora, vamos morar lá em Orlando. Aí à tarde, você expôs a troféu, eu falo, ai filho, vamos lá tomar um café ali na frente do Castelo da Cinderela. Mas não, aí o Guilherme fala, mas você quer mesmo? Não, Guilherme, né? Meu marido, Guilherme. Não, preciso ficar aqui, o Salutem é meu. Eu me comprometi com muitas pessoas. Uhum. Então, eu preciso entregar o que eu falei, né? Então, acho que essa energia e a forma como eu converso, a minha liderança, eu acho que é uma habilidade importante, assim. Uhum. Tenho 1000 defeitos também, né? Sim. Só que eu consigo enxergar esses defeitos e busco melhorar. É isso. O que eu não sei agora? O que tá faltando eu aprender que vai me levar pro próximo nível? Então, se eu não sei isso, então vou aprender, porque aí isso vai me levar ali. E se eu não conseguir aprender, às vezes não vai. Por exemplo, tráfego pago. Né, contratei pessoas que manjam muito. Eu não sei zero, eu sei alguma coisa sobre tráfego pago. Eu sabia mais quando começaram a falar sobre tráfego pago. Eu estudei também sobre isso. Pra que você também contrate as pessoas e fale, putz, tá, beleza, eu não vou cuidar disso, porque não faz sentido eu ficar... Tenho 1000 braços dentro da minha empresa, eu preciso focar em alguma coisa que eu sou boa. Então traz alguém que manja e faz isso pra mim, sabe? Que vai dar certo. Mas também não vamos no escuro, porque só você contratar, terceirizar... E não saber nem o que tá Sim. acontecendo, Exatamente, né? A gente alguma defende coisa muito a gente isso. precisa saber, alguma coisa. Então, não sei se eu respondi, se eu... Respondeu. Respondeu. Mas é bom, eu Muito. tinha essa mesma percepção de você. Acho que a gente tá Eu rodei alinhado. Não. Eu acho que muito foi a nossa conversa também. Quando eu contratei o Elvis, né? Que conheci ele, foi justamente num grupo de network que ele levantou e ele falou: quero pessoas que querem vender franquias. Aí eu, opa! Sou uma franquia? Ainda não. Mas Mas serei, mas você? Aí chamei pra conversar e contei, ó, eu vou virar franquia, né? Você quer acreditar, acredita. Não quer também. E bom, tamo aí, né? Agora, Tá acontecendo. bora tomar conta da rede. Arrasou. Isso aí. Perfeito. Muito Perfeito, obrigada, Camila, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Tem papo para um segundo episódio, com Nossa certeza. Senhora, É muito, a gente sempre aprende muito conversando com você, isso é muito legal. Obrigada. Ai, Obrigado. muito obrigada, gente. Tô muito feliz. E pra te achar, Salu, tem mais informações, coisas nesse sentido? Tá bom, meu Instagram é Siriane e as páginas do Salutem é Salutem CTP, ou Salutem Esbó, ou Salutem São Vito e agora Salutem Nova Odessa. Muitos negócios, né? Vários Salutens, mas procura um Salutem e vai aparecer todos. E se quiser comprar um Salutem, entendeu? Clica no link da bio Arrasta pra cima. e vem direto conversar comigo que, por enquanto, sou eu que converso, vendo. Aproveita que agora, hein? Eu falo assim, ó, os primeiros franqueados vão ter a sorte de me ter do lado, entendeu? É sensacional. Porque a hora que chegar no 10, aí eu não vou dar mais da conta. Tem que ter gente fazendo. Mas por enquanto eu vou pegar na mão, vamos crescer junto. Arrasou.